Toda honra e toda glória somente a Deus. Vamos falar sobre Balaão. Balaão foi um profeta que foi utilizado pelo Senhor para abençoar o povo de Deus e não amaldiçoar. Mas vamos conhecer como foi que ele abençoou ao povo de Deus. O povo de Deus havia saído da terra do Egito em cativeiro, estava de passagem pelas terras de um rei chamado Balaque. Eles não lhes fizeram nenhum mal. O povo de Deus, os israelitas, apenas não se misturaram com aquele povo e buscaram estar íntegros na presença do Senhor. Eles eram um povo que crescia em tamanho. E isso irritou, assustou, amedrontou a esse rei chamado Balaque. Mas rigorosamente eles não fizeram nada contra este rei, nem contra ninguém naquele reino. Eles estavam só passando por ali. Então esse rei, usado pelo mal, não é? Ele chama um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo através da sua boca. Balaão, ele era um profeta que ele era conhecido naquela região por amaldiçoar uma pessoa ou um povo e acontecer, como abençoar uma pessoa e um povo e acontecer. E aquele rei, ele por trás, não é? Chama aquele homem com a intenção de fazer mal a um povo que não lhe fez rigorosamente nada de mal. Estava ali passando. E o que acontece? O rei envia um mensageiro a Balaão. Balaão, olha, vai ter aqui um tesouro. A maneira você for e amaldiçoar o povo de Israel. Então Balaão disse, tá certo, mas antes eu vou consultar a Deus, tá certo? E o que acontece é que Balaão consulta a Deus e Deus diz, Balaão, não vá contra esse povo. Não vá contra esse povo porque não é da minha vontade que você vá contra esse povo, você não vai prevalecer. Então, Balaão escuta a mensagem e manda o recado para o rei. Olha, não posso ir não. Não tenta me chamar não. Então o rei reforça e diz que vai carregar mais no dinheiro. E o que acontece? Balaão é tentado por esse a mais. E aí monta na sua jumenta, sai a caminho. O que acontece? O anjo do Senhor é enviado, não é? Pois o Senhor não se agradou, o Senhor tinha dito a ele que não fosse, que se esquivasse desse pedido do rei, mas Balaão, tentado pela proposta, não é? Vai. Então o anjo do Senhor usa a jumenta de Balaão para falar com ele e ao final desta situação, não é, ao qual Deus faz com que Balaão escute a voz da sua jumenta, ele também vê o anjo do Senhor que fala com ele. E depois desse acontecimento, o Senhor diz a Balaão o seguinte, olha, você vai, mas você vai fazer exatamente como eu estou a lhe dizer, tá certo, Balaão? E Balaão disse, sim, Senhor, tá certo, eu vou. E aí Deus dá coordenadas, estratégias a Balaão. Diz para ele fazer 7 altares, diz para ele colocar 2 ofertas em cada altar, diz para ele posicionar o rei à frente do altar que ele fez, um desses, e falar aquilo que Deus vai colocar na boca dele para falar. E então, sim, Balaão faz tudo isso na presença do rei Balaque, não é? Em um monte muito alto, olhando para o povo. Então, o que ele diz, não é? É que abençoado seja o povo de Deus, porque
como é que ele pode ir de encontro a um povo que é abençoado por Deus e que é separado de Deus e que cresce aos olhos do Senhor mais do que o pó da terra. E ele sim diz que não pode fazer isso e que o Senhor lembre da morte dele como a morte de um justo, por ele ter tido esta coragem de fazer. E então o rei diz, então, mas o que você fez comigo? A ficha lhe cai e nós vemos como Deus usa, não é? Um rei, um profeta que não queria não, mas foi orientado e direcionado sua língua a abençoar o povo. Então nós entendemos que Deus quer que nós entendamos que não há nada, nem ninguém, nem rei, nem profeta, bruxa, macumbeiro, não é? Que possa ir de encontro com a vontade que Deus tem para a tua vida e que Ele tão somente quer que você faça como o povo de Israel. Continue separado, continue buscando a sua presença, continue crescendo na presença do Senhor. Essa parte você faz, a parte de abençoar, esta é com Deus. Oh, glória! E ninguém, nem profeta, nem bruxo, nem bruxa, nem feiticeiro, nem feiticeira, muito menos poderes da terra, rei, rainha, seja lá quem for, vai ter alguma vitória sobre você enquanto você estiver separado no Senhor. Glória a Deus! Leia a Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.